Uma outra informação, destaque, chega de Brasília. Após ser alvo de críticas e pressão da oposição, o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, costurou um acordo para unificar a proposta que limita as decisões monocráticas de ministros àquele projeto que dá ao Congresso Nacional o poder de reverter, de derrubar as decisões do Supremo Tribunal Federal. O deputado Domingos Sávio, relator da medida, afirmou que recebeu do próprio Arthur Lira esse compromisso. O avanço do STF sobre temas que são analisados pelo Congresso tem gerado conflito entre os poderes. Na mais recente, a decisão da Corte de permitir que o governo abra crédito extraordinário para enfrentar as queimadas criou uma animosidade no parlamento. O próprio deputado Domingos Sávio chamou a decisão de ridícula, falando que o legislativo é quem vota as diretrizes sobre o orçamento, mas o STF acaba liberando recursos e assumindo o comando do país, se aproveitando de uma Constituição frágil. Começar essa com o Luiz Felipe Dávila, que acompanha, monitora essas movimentações em Brasília, oposição avançando sobre aquele projeto que estipularia limites para o Supremo Tribunal Federal e agora trataria de uma junção de dois projetos importantes, né, Dávila? Porque assim, nós conversamos desses projetos por vários programas. Me parece que aquele dispositivo que não autorizaria a decisão monocrática dos juízes, ou seja, para frear aquela decisão tomada por um único juiz, me parecia que há um consenso em grande parte do Congresso e também aqui na bancada do Pingos. Já aquela medida que reverteria, que poderia suspender uma decisão da Suprema Corte, aí eu já vi que há discussões e muitos votos divergentes, inclusive aqui no programa. Queria que você refletisse sobre a possibilidade de união desses dois projetos. Eu acho que são duas coisas bem distintas. A decisão monocrática é contrária ao espírito de colegiado que deveria se manifestar uma Corte Suprema. Toda a Corte Constitucional, as decisões são baseadas no colegiado. É por isso que existe colegiado. Senão só teríamos um ministro. Só tem o presidente do Supremo, não precisa ter os outros 11. Para que vai ter mais gente se uma decisão monocrática decide o que é Constituição ou não? Então, é muito importante preservar o espírito da Constituição. O espírito da Constituição diz que as decisões têm que ser fruto de uma decisão de colegiado e não monocrática. A decisão monocrática foi um atalho criado porque dizia que havia muito processo no Supremo e que precisava ter celeridade. O problema é que esse mecanismo começou a ser muito mal usado, inclusive para legislar e também para atuar na seara do Poder Executivo. Ou seja, aumentou, por meio das decisões monocráticas, o ativismo judicial, tanto no Legislativo como no Executivo. Então está errado. Então acabar com a decisão monocrática é restabelecer o que está na Constituição, decisão do colegiado. E isso vai ajudar a frear o ativismo do judiciário hoje, invadindo searas do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Só para dar dois exemplos, por exemplo, invadir a área do Poder Legislativo, justamente nós já tratamos aqui nos Pingos nos Is inúmeras vezes, da questão do marco temporal, da questão da legalização do porte de droga e da questão do aborto. E agora, recentemente, nós vimos também uma decisão monocrática completamente absurda interferir numa seara unicamente do Poder Executivo, que é a questão de gasto extra-orçamento para combater as queimadas, determinar prazo para se ter um plano de ação. Isso é uma função unicamente do presidente da República e do governo. Não pode um governo fazer isso. E a questão de liberar gasto do orçamento é outra invasão do Poder Judiciário no Poder Legislativo. Então, nessa medida, estamos de acordo. Agora, quanto a essa outra segunda medida do Poder Legislativo poder, na verdade, rechaçar decisões do Judiciário, aí é bem complicado. Por quê? Porque na distribuição dos poderes, na independência dos poderes, toda a Suprema Corte no mundo, hoje, tem o poder final para dizer se algo é constitucional ou não. Não se pode transferir esse poder agora para o Legislativo. Se amanhã
o Supremo diz que isso é inconstitucional, aí o Legislativo diz que agora é constitucional. Essa é uma guerra sem fim. E aí corremos um outro risco, Caniato, é aprovar uma medida dessa e ser derrubada no Supremo como inconstitucional. E aí o que nós vamos fazer? Então, eu entendo que nós temos de tomar medidas no Legislativo para restabelecer o equilíbrio entre os poderes e a natureza do poder constitucional. E não também agora usar o Legislativo para tomar poder do Judiciário e transferir para o Legislativo. Isso não está no espírito da Constituição. Então, eu sou contrário a isso. E aí eu sou muito da tese do Mota. O que precisa ter é a autocontenção dos poderes. É os poderes, alguém lá, mais sênior, sensato, chamar a turma e falar: estamos extrapolando as nossas funções constitucionais. Mas nós estamos perdendo essa sensatez nos poderes. E isso é agravante. Por quê? Porque, às vezes, o poder acaba ratificando as decisões descabidas tomada por um juiz, ou seja, pelas decisões monocráticas. Você, Mota, o avanço das matérias que limitariam os poderes do STF, a possibilidade de fusão de duas iniciativas, né? Uma que trata do fim das decisões monocráticas e o outro projeto que possibilitaria que o Congresso Nacional revertesse entendimentos da Suprema Corte. Mota. Eu tenho uma pequena divergência com Dávila, porque eu não tenho certeza se você limitar ou acabar com as decisões monocráticas endereça o cerne do problema, ou se a gente está apenas tirando o sofá da sala, né? E se as decisões do plenário passarem a ser as decisões, a gente acaba com as decisões monocráticas, tudo agora é plenário, mas as decisões continuam sendo da mesma natureza. O que a gente faz aí, né? E a gente talvez tenha motivo para ter essa preocupação, né? Porque há 2 dias, um magistrado determinou ações do governo federal para combate a incêndios. E fazendo isso, ele agiu como ministro do Meio Ambiente. Ele também determinou que, neste combate, o governo poderia exceder o limite dos gastos. E aí, fazendo isso, ele agiu como Congresso Nacional. Eu acho improvável que alguém tenha ficado surpreso com isso, nessa altura aqui do Brasil. Eu também acho razoável a gente esperar que venham outras ações como essa, outras decisões como essa, né? Decisões que eu acho que a maioria de nós, analisando friamente, sem paixão, vai concluir que deveriam ser tomadas propriamente por representantes eleitos do povo. E aí, para onde é que a gente vai? Essa é a pergunta. Eu defendo primariamente a opção da autocontenção, como Dávila disse. Mas isso era para ter acontecido 4 anos atrás. E não passa uma semana sem que a gente perca de novo a oportunidade de exercer essa opção. Então, a pergunta é: onde é que a gente vai parar se nada for feito? Eu acho que o Executivo e o Legislativo são peças fundamentais na República. Não dá para ter uma República sem ter os 3 poderes. É como um tripé. Se não tiver os 2, ela vai ficar apoiada num só, nada fica apoiado num só, vai cair. Então, é uma situação muito difícil. Eu não vejo nenhuma resposta óbvia, não vejo nenhuma bala de prata. Não acredito que essas medidas, por si só, vão resolver a situação. Acho que essas medidas, mesmo aprovadas, podem resultar num embate jurídico. Olha, se uma questão muito mais simples, que é a questão da saidinha, está dando essa convulsão jurídica, imagina uma dessas. Mas eu aplaudo a coragem dos congressistas, porque é preciso muita coragem para abordar essa questão de frente, né? Colocar propostas sobre a mesa. São imperfeitas, é muito difícil a gente prever quais serão os resultados, mas alguma coisa precisa ser feita para que o Brasil encontre de novo o caminho da normalidade
e a gente não tenha que suar frio para encostar o dedo num celular e abrir um aplicativo. Pois é, Beraldo, antes de passar para você, o Dávila, se você quiser complementar o que disse o Mota, porque ele comentou, inclusive, a sua exposição há pouco, mas tem uma mensagem, inclusive, da Rosângela, que trata de uma questão que você levantou, viu, Dávila? Ela disse o seguinte: se fosse para ter autocontenção, já deveria ter ocorrido, já que essa não é uma situação nova, né? Não é um episódio de agora, né? Enfim, esse tipo de reclamação vem de alguns anos para cá. Por favor, Dávila. É verdade. Agora, se o Supremo está atuando dessa forma, parte da culpa é do Congresso Nacional, principalmente do Senado. Nenhum ministro chegou à Suprema Corte sem o aval do Senado. Todos foram sabatinados, todos foram aprovados. Se a escolha do presidente da República não seguiu critérios que deveria ser o notável saber jurídico, quem deveria ter barrado isso é o Senado. Então, não dá para jogar para debaixo do pano a responsabilidade do Congresso Nacional nas suas más escolhas. E aqui é muito triste ter que dizer isso, mas o Supremo Tribunal Federal brasileiro virou um poder político, porque só tem indicação de políticos lá. Não tem indicação de magistrados. Se nós olharmos o Supremo da era Fernando Henrique, dos anos 90, eu me lembro, eu era diretor do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional com o então professor Celso Bastos, naquele tempo. Você tinha Sidney Sanches, magistrado, Moreira Alves, outro grande conhecedor jurídico, Carlos Veloso, Celso de Mello, que acabou de sair, né, foi aposentado há pouco, Paulo Brossat e o Marco Aurélio. Hoje, todos têm carteira de partido político. Aí não dá. A escolha é péssima. Então, se a escolha é péssima, aqueles que ratificaram a escolha têm igualmente culpa no cartório dessa história. E nós não podemos achar que isso é só uma escolha, só um problema do Supremo. Esse problema começa, evidentemente, pelas más indicações dos presidentes da República, mas principalmente pelo Senado. Então, se o Senado não tiver critério para fazer escolhas dos membros da Suprema Corte, não adianta tentar corrigir depois aprovando um monte de PEC ou de PL. Porque o problema está no capital humano. Se o capital humano é assim, como é que você quer agora tentar corrigir o capital humano com remendos no legislativo? Então, eu acho que essa é uma ponderação que também nós precisamos fazer. Para fechar você, Beraldo, rapidamente, vamos lá. Não, veja, eu concordo com o Mota no sentido de que acabar simplesmente com as decisões monocráticas não vai resolver o problema, porque hoje a dinâmica de funcionamento do Supremo Tribunal Federal ela é completamente diferente daquilo que havia como objetivo, ou acreditamos que havia como objetivo, no momento da redação da Constituição de 1988. Criou-se ali uma dinâmica de compromissos mútuos que, infelizmente, não deixa a defesa da Constituição ser feita, realizada da maneira que tem que ser, silenciosa, tranquila, olhando simplesmente os autos, sem holofotes estrelatos, sem essa preocupação exagerada, sem essa vaidade. Isso tudo a gente vê aí nas transmissões todas que acompanhamos, nas manifestações, entrevistas, eventos, viagens e tantas coisas que acontecem na hora que tem que decidir sobre algo extremamente relevante, como a censura de uma rede social. Aí estão todos de acordo. Por quê? Quais os argumentos, os elementos? Cadê o contraditório? Não tem. Todo mundo decidindo junto. Então, realmente, essa questão ela não é suficiente. O que precisa se estabelecer é uma nova dinâmica para que a Corte volte a ser aquela citada pelo Dávila, onde grandes juristas ficavam ali simplesmente focados em estudar e realizar com honra a missão que lhes foram dada para defender a Constituição brasileira.